Agora o assunto é a morte de dois bebês. Um dos meninos tinha 1 ano e 4 meses. No sábado, ele foi encontrado afogado na piscina da casa dos avós, em Manguinhos, na Serra. Chegou a ser socorrido, levado para o Hospital Jaime Santos Neves, mas não resistiu, morreu ontem de manhã. E na madrugada de hoje, um outro bebê de 1 ano também morreu. Enzo Henrique Vieira dos Reis, como eu disse, tinha 1 ano, caiu dentro de casa, bateu a cabeça no chão e foi levado para o Hospital Infantil de Vitória, onde ficou internado por 5 dias. A família mora no bairro das Laranjeiras, que fica ali na região de Jacaraípe. As duas famílias, claro, estão muito abaladas. A Dani Carla está nesse assunto e vai explicar para a gente como é que ocorreram essas duas fatalidades. Assunto triste, né, Dani? Mas vamos lá, vamos nessa para deixar o pessoal de casa informado. Boa tarde para você, minha amiga. Bem-vinda. Ei, Felipe, boa tarde para você e a todos. Muito triste falar sobre morte de criança, sobre morte de uma forma geral, mas morte de criança, né? Sempre deixa a gente um pouco mais abalado, ainda mais bebês. Nos dois casos, a criança que morreu afogada tinha 1 ano e 4 meses e o Enzo, que morreu nessa queda aí em casa, tinha 1 ano e 1 mês apenas. Nós gravamos entrevista com a mãe dele, ela explicando como aconteceu esse acidente e ela mostrou pra gente o degrau de onde o Enzo caiu. É até difícil acreditar, porque o Enzo caiu de uma altura de uns 10 centímetros apenas, um degrau assim que tem entre a casa e a varanda da casa dele, um pequeno degrau. O Enzo caiu, bateu a cabeça de alguma forma que ele já ficou inconsciente. A mãe disse que estava na cozinha da casa, ouviu o barulho da pancada da cabecinha do Enzo batendo no chão, correu e já pegou o filho inconsciente, pediu ajuda a vizinhos. Ele foi levado para a unidade de saúde lá mais próxima ali da região do bairro das Laranjeiras e depois foi levado para o Hospital Infantil de Vitória, ficou internado durante esses dias, né, de quarta-feira passada até hoje de madrugada, quando ele teve uma parada cardíaca. A mãe dele chegou a dizer que os médicos até iriam iniciar um protocolo, aqueles exames que são feitos para saber se a criança estava com morte cerebral, mas aí não deu tempo. O Enzo teve uma parada cardíaca e morreu. Essa família está sofrendo por conta desse acidente e uma outra família de Manguinhos também está sofrendo porque uma criança no sábado morreu afogada numa piscina de fibra de vidro, né? Essas piscinas pequenas na casa dos avós. Essa criança estava brincando e acabou morrendo afogada. Duas famílias sofrendo aí por conta desses acidentes. E daqui a pouquinho a gente vai falar com o Coronel Wagner, do Corpo de Bombeiros. Ele vai falar sobre como prevenir esse tipo de acidente que tende a aumentar agora, né? Chegando, a gente está em dezembro, daqui a pouco começam as férias escolares e existe uma tendência de aumento de acidentes assim, de afogamentos, de quedas em casa, de queimaduras. Ele tem até uma novidade do Corpo de Bombeiros para passar, para deixar as famílias mais seguras, para saber como agir nesse tipo de acidente. Felipe, Rafaela. Hoje a Rafa deixou a gente aqui, ela está de folga, volta amanhã, Dani. Deixa eu te falar, mas olha só, isso aí que você contou, que vai conversar com os bombeiros daqui a pouquinho, são informações extremamente importantes. A gente volta e meia fala sobre isso, mas nunca é demais a gente trazer essas informações, principalmente por isso que você disse aí, o período de férias que se aproxima, é a criançada em casa, brincando, os pais não conseguem ficar o tempo inteiro ali colado nos filhos. Mas como a Dani bem disse, tem estratégias, tem um jeitinho certo para que não ocorra nenhum acidente, para que não aconteça nada de errado com as crianças em casa. E a Dani vai trazer isso para a gente daqui a pouquinho. Minha amiga, obrigado, viu? Até já. Agora a gente volta a falar da morte de dois bebês. Um tinha 1 ano e 4 meses. No sábado ele foi encontrado afogado na piscina da casa dos avós, em Manguinhos, na Serra. Chegou a ser socorrido, levado para o Hospital Jaime Santos Neves, mas não resistiu e morreu ontem de manhã. E na madrugada de hoje, um outro bebê de 1 ano também morreu. Enzo Henrique Vieira dos Reis tinha 1 ano, caiu dentro de casa, bateu a cabeça no chão. E a Dani Carla volta a conversar com a gente sobre esses dois casos bem tristes. Dani, é com você. Pois é, Felipe, é muito triste mesmo, basta apenas 1 minuto de distração para uma criança morrer afogada, para uma criança cair em casa. E são acidentes que a gente fica impressionado, porque esse mesmo que a criança morreu lá no bairro das Laranjeiras, a altura que a criança caiu não chega a 10 centímetros e a criança perdeu a vida, né? Uma família está sofrendo bastante com esse caso, como a gente vê na reportagem.
uns 10 centímetros. Foi desse pequeno degrau que Enzo Henrique Vieira dos Reis, de 1 ano, caiu na última quarta-feira. O menino bateu a cabeça e ficou inconsciente na hora. Eu coloquei ele para brincar e fui passar um café, que ele chorou. Era hora de tomar café. Eu fui fazer o café, no momento que eu fui passar o café, ele caiu. Eu escutei uma pancada bem forte, vim ver, ele estava caído no chão, desacordado. Eu já peguei ele desacordado. Um desespero para a mãe. Comecei a gritar e sair correndo com ele no colo e os vizinhos me ajudou a socorrer. Levar para um posto de saúde, chegaram lá, fizeram o primeiro processo. E depois levaram para o hospital infantil? Depois, sim, foram para o hospital infantil. Enzo teve traumatismo craniano, ficou 5 dias internado no Hospital Infantil de Vitória, mas morreu hoje de madrugada. A mãe dele, que prefere não aparecer, diz que o sofrimento é pela perda do filho e também pelo que ouviu de uma médica. Ela falou que eu deveria ficar com meu filho no colo 24 horas, que eu não poderia ter colocado ele no chão. Jamais imaginei que iria acontecer isso com ele. Foi difícil, porque eu fui julgada. Eu fui acusada de uma coisa que eu não fui, muito injusto. A família mora numa pequena casa nessa rua no bairro das Laranjeiras, na região de Jacaraípe, na Serra. A mãe de Enzo diz que nem deu tempo de doar os órgãos do menino. Quando os médicos iam começar os exames para verificar a possível morte cerebral, o menino teve uma parada cardíaca. O final de semana também foi de sofrimento para outra família aqui da Serra. Um bebê de 1 ano e 4 meses morreu afogado numa pequena piscina de fibra no último sábado. O bebê estava na casa dos avós, foi socorrido e levado para o Hospital Jaime Santos Neves, mas não resistiu. A casa onde a família mora fica na Avenida Mestre Álvaro, em Manguinhos. Ontem, quem estava na rua não quis falar sobre a morte da criança. Vizinhos disseram apenas que os pais estão muito abalados. Não tem como ser diferente. Enzo tinha 2 irmãos de 9 e 4 anos, crianças que já estão sentindo a perda do caçula. Eles estão desesperados, os 2 irmãos dele, chorando, querendo ele de volta, mas infelizmente não tem como. Gente, não tem como, né, trazer a vida dessas crianças de volta. Nós questionamos a Secretaria de Saúde sobre o depoimento da mãe, dizendo que uma médica acusou a mãe de ser a culpada da morte do filho, mas até agora não tivemos resposta. E a gente vai conversar com o coronel aqui do Corpo de Bombeiro, Wagner Borges, e ele vai falar para a gente sobre como prevenir esse tipo de acidente, afogamento, queda e outros também, porque está chegando a época de férias, né, coronel? E pode acontecer um aumento desse tipo de acidente, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos que nos escutam. Realmente é uma fatalidade, mas fatalidades que poderiam ser evitadas. E a gente sempre orienta no sentido da supervisão, em todo momento que essa criança estiver, por exemplo, na piscina. E no caso desse bebê que caiu e veio a falecer, nunca deixar ele aprender a andar próximo a quinas ou próximo a degraus, porque meio fio, por exemplo, porque qualquer queda pode ser fatal nessa idade. O senhor falou que a criança pode cair da própria altura dela, tropeçar e cair e morrer. Da própria altura. Então, a supervisão constante ela é muito importante. A gente precisa justamente desse trabalho da imprensa para informar a nossa sociedade que problemas têm acontecido e a gente precisa evitar. E nós evitamos através da prevenção. Agora, coronel, o Corpo de Bombeiros está lançando uma novidade, então, para ajudar as famílias a prevenir esses e outros tipos de acidente, né? Explica para a gente, por favor. É verdade, nós criamos um canal de comunicação para atender toda a população capixaba através do número 996649716. A pessoa manda um WhatsApp, registra esse número no telefone, envia um WhatsApp para a gente, um olá, um oi, e a partir daí ela passa a receber as dicas de prevenção do Corpo de Bombeiros Militar. Dicas que vão a nível de afogamento, de queda, de fratura, de hemorragia, de queimadura, ou seja, inclusive também você chega para a gente no canal e manda a sugestão, olha, eu queria saber sobre convulsão febril. Nós vamos gravar um vídeo, um áudio, uma demonstração para ensinar não só você, mas toda a população capixaba sobre essa situação. Gente, eu fiz o teste
com esse número que o coronel passou para mim, é realmente muito rápido. Eu digitei o número, mandei um oi, já me mandaram em segundos depois a resposta com o meu nome. Oi, Daniela, estamos mandando para você várias dicas aqui. E aí tem passo a passo engasgo em criança maior, engasgo em bebê, tudo com foto, tudo explicadinho, tudo muito para tirar todas as dúvidas, né, coronel? Nós queremos melhorar a qualidade de vida do cidadão espírito-santense. Nós queremos transformar o estado do Espírito Santo no estado mais seguro do Brasil. Ok, coronel Wagner Borges, muito obrigada, coronel do Corpo de Bombeiros, falando aí sobre a importância de prevenir esse tipo de acidente, né, Felipe? E que importância, criança tem que ficar de olho o tempo todo. Tchau, gente, obrigado aí, viu?